capítulo 1 de Provérbios. Nós vamos ler o versículo 20 e 21. O convite e a exortação da sabedoria. Provérbios de Salomão. A suprema sabedoria, altissonante, clama de fora pelas ruas, levanta a sua voz. Nas encruzilhadas, nos meios dos túmulos, clama às entradas das portas, e na cidade profere as suas palavras. Feche seus olhos. Senhor, essa é a tua palavra. Não invalidando a oração da tua serva, mas quanto mais oração, mais nós chamamos a tua atenção, Senhor. Por isso, meu Deus, eu já estou nas tuas mãos. Prepara a terra dos corações, Senhor. Pai, que cada palavra que for falada aqui seja dirigida pelo teu Espírito Santo e não de mim. Porque eu de mim mesma não tenho nada para dar, Senhor, mas o teu Espírito que testifica com o meu Espírito, que fala com a tua igreja, com a tua noiva, lavada e remida no teu sangue. Esse é o Espírito que fala conosco nessa noite, através da tua palavra. Deus, eu te peço em nome de Jesus, fica à vontade, fala conosco, em nome de Jesus. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Pode se sentar. E falando de expectativas, eu não sei porquê, né? Mas Deus, Ele colocou essa palavra no meu coração. E Deus quer nos dar no início de ano com um dos maiores conselhos que nós podemos receber. Talvez você pediu dinheiro, talvez você pediu saúde, talvez você pediu bens, casa, carro, talvez você pediu a salvação de um ente querido, mas nenhum desses pedidos se compara ao que o Senhor quer nos ensinar essa noite. E Ele quer nos ensinar e nos dar a oportunidade de termos um ano de sabedoria. Um ano de sabedoria nas decisões, um ano de sabedoria no agir, um ano de sabedoria no pensar, um ano de sabedoria ao discernir aquilo que tem acontecido nas nossas vidas, porque quando nós olhamos o cenário do mundo, nós só vemos perdição. Nós só vemos as pessoas perdidas, sem eiras, sem caminho, sem um propósito, sem um alvo para que ela dê a vida por aquilo. E, se eu não me engano, um dos teólogos muito famosos, Spurgeon, ele fala que uma vida sem propósito, ela não merece ser vivida. E a humanidade está caminhando a passos largos por um caminho de perdição, por um caminho de eu não sei para onde eu vou, se eu fico, se eu vou, se eu paro, se eu tento, se eu não tento, perdidos. Mas o Senhor quer nos dar o quê? Uma direção, um caminho, um conselho que vai mudar toda a nossa vida. Amém? Aqui no Provérbios de Salomão tem muitos ensinamentos para pai, para filho, para amigo, para tudo, para os nossos inimigos, como reagir, como não reagir. Mas um dos mais ricos é quando ele fala aqui no versículo 7, que o temor do Senhor, ele é o princípio do saber. Há muitos filósofos, há muitos teólogos, há muitas pessoas inteligentes do mundo, porém limitados, porque do Senhor é o saber. O Senhor é aquele que era, é aquele que é e é aquele que há de vir. Ele não tem início, ele não tem meio e ele não tem fim, porque ele é eterno. Ele sabe de todas as coisas. Então, o temor ao Senhor é o princípio do saber.
E ele dá um conselho e fala: filho meu, ouve as instruções do teu pai e os conselhos, e não deixe as doutrinas da tua mãe, porque serão como diademas de graça, colares para o seu pescoço. Diademas é coroa, Tâmara. Serão como diademas sobre a sua cabeça. Um sinal de honra, um sinal de riqueza, um sinal de prosperidade. Conselhos de sabedoria. E enquanto eu estava aqui meditando no que Salomão falava, ele vai falar muitas coisas, mas eu me lembrei de uma mulher ali nos tempos de Davi, e eu falei: meu Deus, como é importante uma decisão que nós tomamos. Se nós tivéssemos noção do que é quando o Senhor fala assim: irai-vos, mas não pequei. Porque da ira precede a queda. A ira não vem do Senhor. Mas um momento de ira pode acabar com as nossas vidas. Um momento de ira, um momento de desequilíbrio pode causar algo muito grande nas nossas vidas. E através daquele que nos rodeia. Davi, no meio do seu reinado, chega um momento em que Salomão se vira contra Davi. E isso mesmo, né? Eu confundo os nomes. Filho de Absalão se vira contra Davi e começa a perseguir o pai. E chega um momento em que Joabe vai fazer alguma coisa, porque Absalão não tinha limites. E aí estava disposto a matar o próprio pai para ter o trono do seu pai. Chega um momento em que Joabe toma uma atitude, mata Absalão. Davi se vê triste, angustiado, porque perdeu o filho, mas ele volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, existe um homem que se levantou contra e vai declarar que ele não é mais a favor, ele não está mais em parte de Davi, nem da herança do filho de Jessé. E o seu filho é Seba. Repete comigo: Seba. Esse homem se levanta e todos os homens de Israel seguem ele. Os únicos que não seguem é de Judá. E aí vai Seba com a rebelião. Quem começou a rebelião? Seba. E então Davi vai tomar uma atitude e vai falar com Joabe: Joabe, vai atrás desse homem e destrói a cidade que ele está, porque isso não vai ficar impune. A atitude dele não vai ficar impune. E aí eu estudando, eu falei assim, tem duas reflexões. Eu vejo a atitude de Seba, não sei por que esse homem fez isso, mas eu vejo a atitude de uma outra mulher que é anônima nesse lugar, nessa hora. E aí Joabe está a caminho da cidade para destruir. Quando ele chega na porta da cidade, ele está procurando Seba e está disposto a destruir aquela cidade. A mulher fica desesperada e pergunta para os soldados: onde está Joabe? Chama Joabe que eu quero falar com ele. Aí Joabe se apresenta: eu sou Joabe. Pois não, Joabe, você sabe que essa cidade é conhecida pelos melhores conselhos de Israel. Inclusive, será que você teria coragem de destruir uma das mães de Israel? Porque essa cidade é considerada como isso. E aí ele fala: não, essa não é a minha intenção. A minha intenção é um homem só, Seba. Ela fala: não tem problema, fica tranquilo, porque a cabeça dele vai rolar aí no muro. Vai chegar até você. Você me promete que se eu te entregar a cabeça dele, você livra a nossa cidade? Prometo, só quero ele. Quem foi o início da rebelião? Seba. Ele só queria Seba, porque essa foi a ordem de Davi. E aquela mulher com uma sabedoria incrível, porque a mulher fala no 16, lá em 2 Samuel, então uma mulher sábia gritou por Joabe. A decisão daquela mulher salvou não só ela, mas toda a cidade, porque ela e a cidade pagaria pela rebelião de Seba. Uma mulher sábia que tomou a decisão certa. Então, quando a cabeça rolou, então lançaram a Joabe
Então tocou este a buzina, ou seja, cessou a guerra. Não precisamos mais perseguir essa cidade, ela está em paz. Os irmãos entendem como que um saber faz toda a diferença na nossa vida? O nosso Senhor Jesus, ainda pequeno, todos os anos a sua família ia em Jerusalém, no templo, de repente Jesus some. E os pais ficam ali preocupados. Quando vai ver, ele ficou 3 dias conversando com os doutores. Pequeno, mas a Bíblia fala que ele já era cheio do Espírito de Deus. E falava sabiamente, com entendimento. E aqueles doutores ficavam de boca aberta, com a sabedoria de Jesus. Porém, lá na frente, esses mesmos doutores se virariam contra ele, porque seriam os fariseus. A sabedoria, ela confunde os seus inimigos. O temor ao Senhor, o conhecer ao Senhor, te dá estratégias que confundem os seus inimigos. Te dão palavras que aplacam o furor. Porque a palavra branda, ela dissipa o furor. Aleluia! Nós temos vários exemplos. Por que não citar Esther, que foi colocada ali no tempo do rei Assuero, para quê? Viria uma perseguição sobre o povo de Deus. Ela foi escolhida entre várias mulheres. Momento de conforto que ela viveria, porque foi escolhida como rainha, ela poderia aproveitar, mas Esther foi colocada ali por um propósito, um motivo. Chegaria esse momento, olha a sabedoria dessa mulher. Quando Amã se levanta contra o povo de Deus, está disposto a matar os judeus, Esther ali como rainha, como alguém que tinha acesso ao rei, Deus vai dar uma sabedoria e ela vai fazer o quê? 2 banquetes. Eu achei interessante. Ela poderia fazer um só, né? Para agradar ao rei, mas o primeiro ela só faz para chamar atenção. Aí ela prepara, ela dá o melhor naquele banquete. Ele pergunta para ela: qual é a sua petição? Já que você me fez um banquete, qual é a sua petição? Ah, não, quero mais um banquete. Vamos marcar mais um banquete, o Senhor, o rei e Amã. Quando chega no segundo banquete, ela delata Amã e começa a falar sobre o opressor do seu povo. E ele não sabia que ela era judeia, mas naquele momento, por causa da sua sabedoria, o Senhor livrou não somente ela, mas todo o seu povo. Aquele que se levantou contra o povo de Deus recebeu a sentença que ele queria para o povo de Deus. Porque Mardoqueu, que livrou ao rei, Deus tirou o sono do rei para lembrar da noite o que aquele homem tinha feito e falou: chama lá Amã, que eu quero saber o que eu vou fazer com esse homem. Aquilo que estão atentando contra você, fica tranquilo, vai voltar para eles. Mas você e eu que estamos buscando do Senhor o saber, o conhecer, a direção, a instrução, o Senhor vai começar a confundir. E o Senhor vai dar sabedoria a Moisés, vai dar sabedoria a Abraão, vai dar sabedoria a Jó, vai dar sabedoria a vários homens que foram usados por ele. Mas eu acho interessante que quando a sabedoria começa a falar ali, os irmãos abrem comigo, Provérbios capítulo 8, ela mesma vai falar dela mesma. Provérbios capítulo 8. Irmãos, sabedoria não é o conhecer as coisas dessa terra. Sabedoria é conhecer ao Senhor. O profeta Osés vai dizer: prossigamos em conhecer ao Senhor. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais o Senhor
Senhor se torna nosso amigo íntimo para nos dar discernimento, conhecimento, para falar através de nós, para sermos testemunhas do seu agir, da sua glória, da sua presença aqui na terra. Sabedoria é conhecer ao Senhor e não buscar o que a sabedoria vai te dar, mas o conhecer ao Senhor, o prazer em conhecer ao Senhor, em ter momentos de comunhão com o Senhor, vai trazer o discernimento, o entendimento, a direção daquilo que é bem, daquilo que é mal, daqueles que estão ali com algum tipo de espírito de engano, daqueles que forjam contra você. Somente o conhecer ao Senhor vai nos trazer isso. E no capítulo 8 ele vai falando assim: não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá a sua voz? O tempo todo a sabedoria se põe como alguém, como uma pessoa que anda gritando no meio da rua, na entrada das cidades, nas encruzilhadas. Ela grita e procura por alguém que a peça, que precise dela para viver. Os irmãos estão entendendo? Ela clama por alguém, ela clama por alguém que a escute. E no cume das alturas, junto ao caminho das encruzilhadas, das veredas, ela se coloca, ela está lá, parada. Tiago vai dizer que quem quer sabedoria, peça a Deus. E Ele não vai dar um pouquinho, vai dar deliberadamente. É verdade. Mas precisa primeiro saber que ela está lá, segundo pedir. Dá sabedoria. Daniel foi sábio. Sadraque, Mesaque e Abednego foram sábios, sendo fiéis ao Senhor. E o Senhor colocou aquele leão para dormir. O Senhor colocou aquele fogo ali que estava 7 vezes mais para queimar os soldados, mas não tocar no ungido do Senhor. Como Salomão, que deu ali riquezas. Nós vamos falar um pouco dessa riqueza também. E ela continua: da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas, ela está clamando. E ela vai dizer: a vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei, ó simples, a prudência, e vós loucos, entendei de coração. Ouvi, porque preferi coisas excelentes aos meus lábios. Se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade. E os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca. Não há nelas coisa tortuosa e nem perversa. Interessante, irmãos, que quando o Senhor fala em Gênesis, que quando Ele formou o homem à sua imagem e à sua semelhança, e a sabedoria vai falar sobre a repreensão, que ela é a repreensão. Todas as vezes que nós estamos diante de Deus, nos sentimos pequenos, miseráveis, porque Deus é grande, Deus é perfeito. E muitos correm desse confronto porque o saber diz para mim tudo aquilo que é perverso em mim. O saber delata todos os meus defeitos. O saber vai me mostrar a minha pior versão. Diante de Deus, nós somos isso. Mas quando nós olhamos para Ele, que sabe de todas as coisas e que nos escolheu para sermos imagem e semelhança dEle, nós vemos a possibilidade de prosperarmos como pessoas, de prosperarmos como amigo, como esposa, como amiga, como um empregado ou como um patrão. Nós vemos a possibilidade porque o Senhor está disposto a trabalhar em nós
e tirar de nós toda essa perversidade, mentira que não há na sabedoria. Engano não há na sabedoria, mas a verdade. E ela fala, porque melhor é a sabedoria do que os rubis. Salomão vai chegar no fim da sua vida à conclusão dizendo, tudo é vaidade. Debaixo do sol, tudo é vaidade. Olha quão rico o Senhor está falando conosco essa noite. Se entendermos essa palavra e praticarmos essa palavra, o nosso ano de 2024 será extraordinário. Aleluia! Eu creio. E quando ele fala aqui no versículo 18, olha que interessante. Riquezas e honra estão comigo. Com quem? Não, Sabedoria. Riquezas e honra estão comigo. Sim. Riquezas duradouras, duráveis e justiça. São 3 recompensas que a riqueza vai trazer, que a sabedoria vai trazer. E riquezas pode ser também dos céus, mas quando ela fala que é duráveis, eu só consigo pensar em uma coisa. Tesouros do céu, que nem a traça, e nem a ferrugem corroem. É Deus. Tesouros do céu que abrasam sobre a minha vida, a presença do Senhor. Tesouros do céu que são, que está ali em Gálatas 5, os frutos do Espírito. Tesouros do céu que a bondade do Senhor me alcança, a misericórdia do Senhor me alcança todos os dias. Tesouros que são duráveis, não são materiais, mas é aquilo que o Senhor planta em mim e em você. Quando fala honra, não é honra perante ao homem, mas honra perante a Deus. Deus vai olhar para você e vai falar assim, mas Ele está buscando me conhecer. Às vezes você está fazendo a oração, pedindo, Senhor, me faça sábio, para você ter entendimento na sua vida, mas Deus está entendendo assim, Ele está querendo me conhecer mais. Ele está querendo desvendar os meus mistérios. Ele está querendo descobrir os meus segredos. Como que um pai vai receber um pedido desse? Alegre, de coração regozijante. Então eu imagino que quando Salomão fez esse pedido, ele falou, meu filho, você podia ter me pedido tanta coisa. Ele falou, não, eu te dou até mais do que você quer. Porque é conhecer ao Senhor, é se tornar íntimo dele. No 19 ela continua dizendo, melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado. E as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Eu faço andar pelo caminho da justiça, no meio das veredas do juízo, para fazer herdar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. Salmo capítulo 1, versículo 2, vai dizer, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e medita nela de dia e de noite. Davi tinha prazer na lei, na instrução do Senhor, na exortação do Senhor, naquilo que o Senhor tinha para endireitar a sua vida. Porque quando nós entendemos quem nós somos e o que o Senhor quer fazer em nós, tudo aquilo que o Senhor quer transbordar através de nós, irmãos, a gente, é como os meninos falam direto, é como se a gente limitasse o poder de Deus na nossa vida. Porque Deus, Ele quer fazer infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. Então, dentro da sua casa, assim como Deus fez com essa mulher, que não tem nome, mas que sabiamente tomou uma decisão na hora certa, no momento certo, eu quero profetizar sobre a minha e sobre a sua vida que haverá abundância de sabedoria nas suas decisões. Haverá abundância do saber, do entendimento, da ciência, do discernimento daquilo que é bem ou mal. É o que nós te pedimos, Senhor, essa noite. Que nós venhamos ter mais sede e mais fome do Senhor, Pai. Que nenhum passo
Pai, que nenhuma palavra proferida, que os nossos pensamentos, eles venham ser sondados e dirigidos pelo Senhor, meu Deus. Pai, que todos os projetos que nós temos no nosso coração venham ser apresentados ao Senhor, porque nós fazemos mesmo planos. Não podemos viver sem fazer planos, mas a resposta e a última palavra vai ser sempre a do Senhor nas nossas vidas. Oh, aleluia, como uma grávida que gera, Senhor, um filho, está num processo, Senhor, de gerar ali uma criança. Muitos aqui estão gerando milagres, muitos aqui estão gerando, Senhor, prosperidade, estão gerando, Senhor, um projeto que vem do céu, e nós entregamos, Senhor, esse processo nas Tuas mãos. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor, Pai, em nome de Jesus, oh Pai, seja os nossos olhos, seja o nosso falar, seja o nosso pensar, para quando essa criança nascer, meu Deus, quando esse milagre vir à existência, a glória do Senhor se manifeste sobre as nossas vidas. E que muitos vejam e temam que só o Senhor é Deus. Oh, aleluia, irmãos, eu me lembro de Moisés conduzindo o povo a buscar ao Senhor, buscar essa sabedoria, trouxe humildade para Moisés, conduzir aquele povo, e ter paciência, e ser longânimo, né? Porque o povo que reclamava, Senhor da glória. É verdade. Então, irmãos, esse é o conselho do Senhor para nós. Aleluia. A Bíblia vai falar que até um tolo, quando ele se cala, ele se passa por sábio. Vamos refrear às vezes as nossas palavras. Vamos pensar como se não houvesse, viver, né? Como se não houvesse amanhã. E pedir ao Senhor mesmo que Ele nos visite todos os dias, com sabedoria, com entendimento. Todos os planos que você apresentou ao Senhor, tudo aquilo que você tem expectativa no seu coração de conquistar esse ano, peça ao Senhor o saber desse projeto, o saber desse sonho, o saber desse milagre que você está gerando. Amém? Assim eu agradeço a oportunidade. Em nome de Jesus.